Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, essa semana aí é a última semana de aula nossa, né? Depois nós vamos ter um período aí de recesso para descansar um pouquinho, para a gente tomar um novo fôlego, né? E retornarmos com todo o gás, se Deus quiser, se cuidando, continuando ficando em casa e usando máscara. Beleza, pessoal? Então, hoje nós vamos trabalhar com a segunda geração do modernismo no Brasil. A gente já trabalhou a primeira geração modernista, nós vimos que a primeira geração modernista ela é pautada muito nas ideias de vanguardas, né, das vanguardas europeias, sempre aproveitando o que era bom para o Brasil, para a nossa literatura, né, e aquilo que não fosse bom seria descartável. Agora, e também a gente lembrando que a primeira geração do modernismo, ela é uma geração de combate, né, aos pensamentos parnasianos, à literatura parnasiana, porque era uma literatura muito acadêmica, muito tradicional, né, aquela coisa da poesia perfeita. Então havia uma literatura de combate ao parnasianismo, principalmente ao parnasianismo. Aí vem a segunda geração, que é uma geração bem interessante, por quê? Porque é uma geração que ela é mais madura, né? Vai ser uma geração onde os poetas, que a gente vai trabalhar em cima da poesia agora, eles bem sabem o que eles querem, sabem onde eles querem alcançar, e a preocupação que esses poetas têm é com a função da literatura. Qual é a função da poesia? Né? Por que nós escrevemos? Para quem nós escrevemos? Então a preocupação da segunda geração ela é muito mais formal, né, por causa dessa maturidade que eles têm, até por conta de tantas manifestações. A Revolução de 1930 ela vai acontecendo nesse período. A gente vai ver que a agricultura cafeeira ela sobe e depois ela despenca, né, com a queda da bolsa de valores de Nova York, né, os problemas sociais, os problemas do cotidiano, as regiões menos abraçadas, assim, digamos, né, do Brasil. Então há um questionamento social, há problemas sociais que muito interessava quem se escrevia, né? Então a gente vai ver que eles vão estar ligados muito mais aos temas, com os temas, né, que vai estar voltado para a realidade, vai estar voltado para o cotidiano, do que combater necessariamente outra escola literária, né? A segunda geração modernista, ela está mais preocupada com o ser humano, muito mais preocupada com as pessoas do que uma poesia de combate, né? A gente pode ter uma poesia de denúncia dos problemas sociais, não uma poesia de combater uma outra estética literária. E o muito interessante também é que eles vão estar muito preocupados com a linguagem que eles vão usar. Por quê? Porque se é uma linguagem que vai atingir a todas as camadas, né, não tinha como se usar uma linguagem rebuscada. Então, o uso da linguagem coloquial, da linguagem simples, né, a questão do verso livre, isso é muito interessante. Agora, o mais interessante que tem, que eles vão buscar lá atrás também, é o chamado soneto, né, que eles vão procurar trabalhar as formas fixas também, né, dentro dessa literatura. E aí a gente também vai ver outras coisas dentro da literatura da segunda geração modernista, que eles vão trabalhar muito com o subconsciente, vão trabalhar com o subconsciente, vão trabalhar com o sonho. Aí a gente vai percebendo que há uma mescla de algumas outras literaturas, escolas literárias, dentro da segunda geração modernista. Por exemplo, o simbolismo é que trabalha muito com o sonho, né, com a questão da alma. E aí você vê a segunda geração modernista no Brasil, ela também tomando esse rumo, né? Tomando também essa visão. Então, a gente vai ver aí Cecília Meirelles, nós vamos ver Vinícius, nós vamos ver Drummond, né? São esses e outros mais. A gente vai trabalhar, mais na frente que a gente vai trabalhar com esses autores, esses poetas, dentro dessas composições literárias da segunda geração modernista, que a gente vai ver essa preocupação. Por exemplo, Cecília Meirelles, eu acho que eu já até falei isso com vocês, ela tem um livro o livro é totalmente fúnebre, gente, ela só fala de morte. É um livro de poesias que só fala de morte. O livro inteiro é assim, todas as poesias dela estão relacionadas ao fúnebre.
né? Então a gente vai ver essa preocupação com a pessoa, essa preocupação social da segunda geração modernista. Já não é mais uma geração de combate, né? De combater os ideais, principalmente dos parnasianos, né, gente? Que a primeira geração a gente viu eles tentando combater esse academicismo, essas formas fixas, tentando combater isso. A segunda geração veio dizer assim, ó, para com isso. A gente não está preocupado mais se a escola literária foi assim, escreveu dessa maneira. Eu estou preocupado com aquilo que nós estamos vendo. É uma forma da gente poder anunciar, muitas vezes, uma indignação, né, em relação à sociedade, em relação aos problemas sociais, econômicos, né, e principalmente as camadas menos favorecidas, né, e escrever, fazer esse tipo de denúncia, do que estar preocupado com outra forma de se escrever. Aí eu coloquei aqui, assim, olha, ela vai ter uma nova visão, como eu falei para vocês, essa maturidade que os poetas da segunda geração ela vai trazer, né, essa preocupação com a função da poesia. Qual é a função social da poesia? Né? Não é vender a poesia, ganhar crédito, ser famoso. Não é essa a função. É o que para que serve a minha poesia? Né? Uma poesia de combate, né? Uma poesia de rasgar mesmo o verbo, rasgar mesmo a palavra e denunciar as coisas e as formas erradas de acontecerem. Né? Então, às vezes vem ironicamente, às vezes vem num tom cômico, num tom engraçado, mas na verdade tem uma crítica, tem uma sátira presente naquele tipo de texto, né? Como eu já falei com vocês, ela não vai combater os parnasianos. É um período de manifestações políticas, sociais e econômicas. Como eu falei com vocês, a gente vai ver aí o café na alta e depois perde, a Bolsa de Valores também perde. Quer dizer, muitos países foram atingidos por essa derrocada econômica que se teve nesse período. E no Brasil a gente vai ter a Revolução de 30, né? Nós vamos ter a política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais, vocês já viram isso em história. Quer dizer, muitos acontecimentos sociais, políticos e econômicos acontecendo mesmo no Brasil, né? E isso é motivo de quê? De se escrever. Eu preciso falar, eu preciso alertar. E de que maneira se alertava, de que maneira se falava? Através da poesia, né? Através dos saraus, tudo aquilo que se era feito para se anunciar essas poesias, né? Aí a gente vai ter a Revolução de 30. Quais são os temas recorrentes nessa geração? Nós temos a presença forte do humor, né? Mas é um humor mais para satirizar alguma situação, mais crítico, né? Do que simplesmente para rir, simplesmente para achar engraçada a poesia. Nós vamos ter os versos livres e vamos ter também a forma fixa, que são os sonetos, né? Alguns desses autores poetas, né, eles vão procurar escrever usando também a forma fixa, que é o soneto, que o soneto, lembra, que são formados por 2 quartetos e 2 tercetos, né? Eles vão trabalhar também dessa forma. A poesia, ela vai se relacionar também, gente, com a filosofia, porque vai levar o sujeito a pensar. Vai se relacionar com a história, porque eles também vão buscar assuntos, temas relacionados ao passado para o presente. Por isso que essa segunda geração modernista, ela tem uma forte relação tanto com o realismo, com a literatura realista, que se trabalhava a realidade, o cotidiano, também com o romantismo, principalmente a questão da saudade. Né, o tema saudoso. Lembra que o romantismo ele trabalha a saudade, trabalha muitas questões nacional, a valorização do nacional. Então, a segunda geração modernista também vai trabalhar essa valorização da cultura nacional, da cultura brasileira. Vai também valorizar o povo, vai também valorizar a história do Brasil, vai trazer isso para dentro do seu texto. Por exemplo, vai trabalhar, tem um poema de Drummond,
que a cidadezinha é qualquer, e ele vai falar que ele nasceu lá em Itabira, aí ele volta lá no seu passado, na sua cidade, quer dizer, contexto histórico, né, gente? Presente dentro dessa literatura. E a psicanálise também, que vai trabalhar o quê? É a mente, né? A psicanálise de Freud vai trabalhar a mente, é o teu interior aqui, ó, é essa área aqui que vai trabalhar. Cecília Meirelles faz muito isso nos seus textos poéticos, tá? A gente tem também uma forte relação com o subconsciente, né, com o sonho, é o que eu falei com você, dessa relação com a literatura simbolista, que ela também faz esse trato, né, trabalha com a alma, trabalha com o inconsciente, tudo aquilo que é interior, o simbolista trabalha. A segunda geração modernista também vai trabalhar, Cecília Meirelles traz muito claramente isso dentro dos textos dela. Vai se trabalhar o texto de memória, é aquele texto mais saudosista, né, de saudade, de passado, por isso é o texto de memória. A poesia, como eu já falei, vai se preocupar muito com os problemas sociais, problemas do cotidiano, trabalha com os temas nacionais, os temas históricos, tudo isso é retomado dentro da produção poética, né? Valoriza a cultura nacional e teve essa forte influência do realismo e do romantismo dentro do seu texto, né? Então, só retomando, lembrando que a primeira geração foi uma geração de combate, né, aos ideais lá atrás de outra escola literária, que era o parnasianismo, buscou a tua essência onde? Nas vanguardas europeias. E já a segunda geração, não, a segunda geração ela rompe com esse combate e começa a se preocupar com o cotidiano, começa a se preocupar com os problemas sociais, ora retomando o passado, trazendo à memória o passado e trabalhando também as questões históricas, né? Preocupada muito mais com a função social do seu texto poético, da poesia. Tá bom, pessoal? E aí agora a gente vai fazer atividades aí junto no Meet. E no mais, atividade que eu passei para casa, quando nós retornarmos, nós tomamos isso aí e fazemos a correção. Tá bom? Qualquer dúvida me pergunta lá no Meet. Beijo.